Então, pessoal, na aula passada eu passei o seguinte exercício. Escreva um programa que informe que Robson não quer ser médico, não quer ser advogado. Bom, como vimos na aula anterior sobre tipos booleanos, vamos aqui para exemplo. Certo? Bom, primeiro vamos colocar Robson quer ser advogado, qual Robson não, para facilitar, Robson não quer ser advogado, qual Robson não quer ser advogado, Robson não quer ser advogado, Robson não quer ser advogado. Isso é verdadeiro. Resolver o problema. Há várias formas de resolver isso. Por exemplo, Robson quer ser advogado. Qual falso? Porque ele não quer ser. Robson quer ser médico. Qual falso? Porque ele não quer ser. Se eu fizesse o seguinte, se eu fizesse isso, Robson quer ser advogado. Robson quer ser médico. Ele vai dizer que é falso, porque os dois são falsos. Mas eu quero que informe que ele não quer ser advogado, também não quer ser médico. Então o que eu faço? Ele não quer ser advogado, não quer ser médico. True. Há várias formas de fazer. Por exemplo, digamos se ele quisesse ser advogado ou médico, eu colocaria um O aqui. Por exemplo, se eu colocasse Robson quer ser advogado, colocasse um true aqui e fizesse Robson quer ser advogado, é win. Só que se eu colocar false, é true. A tabela é o seguinte: quando eu coloco and ou e, a tabela é o seguinte. Vamos considerar A como a primeira condição e B como a segunda condição. Então A, B. Se A for falso e B for falso, se isso aqui é um AND, a resposta faz o quê? Falso e falso é falso. Se A for falso e B for verdadeiro, true. Vou usar o D como true de verdade. Ele é falso e verdadeiro ao mesmo tempo, mas é uma contradição, é impossível. Falso. E se ele for a condição de A for verdadeiro e B for falso? Não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Então é falso. E se os dois forem verdadeiros? Os dois são verdadeiros, então é verdadeiro. Essa é a tabela do índice. E o OR, que é de ou. Por exemplo, A e B é resultado. Se A for falso e B for falso. Bom, ou A ou B, os dois são falsos. Então a resposta é falso. Se eu colocar A é falso e B for verdadeiro. Bom, para ser aceito um outro. Então, um dos dois é, por exemplo, como eu coloquei, Robson quer ser médico ou quer ser advogado. Se um dos dois for aceito, então, verdadeiro. Se A for verdadeiro e B for falso. Bom, um dos dois tem que ser verdadeiro. Digamos, se Robson for advogado, quer ser advogado, mas não quer médico. Ou um ou outro. Então,
verdadeiro. E, consequentemente, TT é verdadeiro. Então, estas são as duas tabelas. Pior e end, certo? Bom, vamos continuar a aula. Hoje a aula será de... Hoje a aula será de leitura, apenas leitura. Vamos fazer o seguinte exemplo aqui. Digamos que eu quero resolver a equação de Bhaskara. Para resolver a fórmula básica para resolver a equação de segundo grau. Que é aquela fórmula que P elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Uma forma é fazer isso, né? Vamos aqui que facilita essas coisas. Uma forma seria fazer isso. Print, vamos considerar A como 5, A como 3, B como 5 e C como 2. A fórmula diz que B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O resultado é igual a 1, certo? Mas vamos supor que nós fizermos isto. Será que o resultado será o mesmo? Bom, agora vamos mudar os valores. Eu quero para valores diferentes. Vamos considerar A como 5, B como 7, C como 1. Colocando a fórmula novamente, 29. Sim, mas isso se torna meio chato, você ter que alterar tudo de novo, certo? Então, existe... Como é que vamos pegar os valores de entrada? Bom, temos uma alternativa. Que tal usar A é igual ao input? Qual é o input? Ele está aqui parado, ele está esperando que você digite alguma coisa. Mas vamos colocar 5. Se eu colocar print A, ele leu o número. E se eu colocar, dizer que agora A é 7.3, print A, ele leu o número. Interessante. Então poderemos fazer com todos, né? Aí o input, vamos colocar 3. B é igual a input, vamos colocar 6. C é igual a input, vamos colocar 2. Vamos jogar na fórmula. 12. Print A, B, C. 362. Foi exatamente os valores que eu coloquei aqui. Então isso é uma forma de ler valores, certo? Essa é uma forma então facilita bastante agora vamos para o exercício 7. Escreva um programa que leia 3 números A, B, C e calcule hipotenusa do teorema de Pitágoras. No outro exercício, escreva um
e veia clear três números e calcule a média. Pronto, este é os exercícios. Até a próxima aula, pessoal.